O estado do Rio é o segundo maior consumidor de produtos lácteos do país. Isso atraiu nos últimos anos uma série de indústrias que se instalaram no território fluminense. Mas o que poderia ser uma oportunidade para os produtores de leite do estado, no entanto, ainda não se concretizou. Se comparados aos estados vizinhos, nossa produção ainda é baixa e não acompanha essa demanda que cresceu. No Rio em Foco, que começa agora, vamos descobrir quais são as alternativas para estimular a produção e o desenvolvimento dessa cadeia no estado. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe o presidente do Sindicato das Indústrias de Laticínio, Sindilate, Antônio Carlos Cordeiro, e o presidente da Federação das Cooperativas do Estado do Rio, ACB, Marcos Dias. Além de representar um mercado potencial bastante grande, a demanda por produtos lácteos no estado está concentrada numa área relativamente pequena, o que, sob o ponto de vista logístico de distribuição, torna-se uma grande vantagem se comparada a outros mercados consumidores. Além dessa política de atração de indústrias, o Rio de Janeiro também desenvolveu programas nos últimos anos de melhoramento genético e também de boas práticas no campo. Por que a produtividade do Rio não cresceu? Nós pensamos que, na verdade, programas como o que foram feitos de Rio Genética, não é que o programa não seja bom. O programa é bom, só que a dose é pequena. Nós precisamos de uma dose muito maior. O estímulo é um estímulo interessante, só que ele tem que ser muito maior do que já foi feito, assim como um olhar mais atento do Estado como um todo ao setor do agronegócio, né? O estado do Rio de Janeiro ele peca um pouco por ser um estado urbano e na hora que vai se tomar decisões ou investimentos de maior monta, ele nunca olha o agronegócio como um setor que possa ser importante economicamente, o que nós entendemos que é um equívoco, né? Porque a gente não pode ficar só dependendo de petróleo e de indústria automobilística. Nós temos que diversificar a nossa base econômica. E o perfil do produtor de leite do estado do Rio é de pequeno produtor, né? O nosso produtor de leite, né, principalmente os que estão ligados às cooperativas, são pequenos. Existe pessoal médio, etc., mas basicamente 80% é o pequeno, né? E essas políticas que o Estado tem feito, nós não conseguimos gerenciar aquela equação que a Milk Point aponta nesse último diagnóstico. Acho que a partir do momento que a gente conseguir gerenciar, porque muita coisa também se faz sem pensar em consequências, enfim. O Rio Genética, por exemplo, que você falou, eu acho que precisa um trabalho maior. Nós chegamos a participar, o sistema OCB, do Rio Genética, colocamos nosso orçamento, enfim, fizemos inseminação artificial por tempo fixo aí em diversas cooperativas em todo o estado do Rio de Janeiro. Agora, como é que está distribuído hoje a produção de leite no estado, né? Quais são as regiões produtoras e de que montante de litros de leite a gente está falando? Você pode ter certeza todos podem ter certeza que o leite é o produto agrícola mais bem distribuído em todo o estado. Praticamente todos os municípios do estado produzem leite, segundo o IBGE, inclusive a capital. Claro que você tem cidades que se destacam, por exemplo, no noroeste você tem Itaperuna e o entorno de Itaperuna, no centro-norte, que é a nossa origem ali, o entorno de Macuco, lá no sul fluminense, o eixo Valença-Barra Mansa, mas são vários outros municípios, todos os municípios produzem leite, né? E basicamente aquilo que o Marco acabou de colocar, que é muito baseado na agricultura familiar. Então, a produção de leite ela está intrinsecamente associada à agricultura familiar. Um dos gargalos assim, que eu entendo que é dos mais importantes é a questão do crédito agrícola, né? E que a gente pode detalhar um pouquinho mais à frente, né? Agora, falando um pouquinho mais sobre a distribuição, se você for observar a localização das indústrias ou das maiores indústrias, aquelas que têm inspeção federal, no noroeste você vai ter duas indústrias importantes colocadas em Itaperuna. Depois você tem Talcara, outra cooperativa, depois em Macuco você tem uma cooperativa importante, uma indústria importante. Aí você descendo do noroeste, passando pelo centro-norte, passando por Jamapará, você vai ter outra fábrica de longa vida. Em Três Rios, outra fábrica importante. Depois em Barra do Piraí, outra fábrica importante. Barra Mansa, Valença, ou seja, as indústrias elas são a âncora da produção agrícola, né? Isso é muito comum, por exemplo,
a Sadia é uma grande agroindústria no interior de Santa Catarina. Então, para cada fábrica tem milhares de produtores de suinocultores por trás. A mesma coisa acontece na cadeia do leite. A cadeia do leite envolve o produtor rural, envolve o pessoal que trabalha na logística de captação, envolve a indústria, a logística de entrega, o pessoal da equipe de venda. Então tem toda uma cadeia envolvida, né, que faz com que o leite saia lá do produtor rural até chegar na mesa do consumidor. E qual é o principal problema hoje, quer dizer, que foi até o que motivou também se fazer esse diagnóstico da cadeia produtiva, enfrentado hoje pela cadeia de lácteos? Olha, eu diria que, por incrível que pareça, um dos principais, no meu entendimento, é a informação de qualidade. Qualquer planejamento que você vá fazer, você tem que estar baseado em informação de qualidade. E então eu acho que com o diagnóstico a gente partiu para esse primeiro ponto, falar pelo menos a gente identificou o problema. Porque antes havia muita especulação sobre isso, sobre aquilo, que era isso. Bom, agora, se não está 100% mapeado, ele está 90% mapeado. Né? E a partir daí é que a gente entende que a captação industrial evoluiu mais rápido do que a produção primária. Esse é um problema. A produção primária cresceu menos do que a produção primária de outros estados. Aí nós vamos olhar que o principal item é a produtividade dos animais. Aí você vai começando a ver um grande problema e separando em pequenos problemas e aí sim ter planos de ação para cada pequeno problema. O Sindilat, em parceria com a Firjan, encomendou o diagnóstico da cadeia láctea do estado do Rio, de que estamos falando nesse programa. Em evento realizado pelo Fórum de Desenvolvimento do Rio, o pesquisador Walter Galan também apresentou algumas propostas de curto e longo prazo para alavancar o volume de produção. Vamos ver. A gente tem dois focos para desenvolver no Estado. Um deles é a questão tributária, que a questão tributária é muito importante no curto prazo para manter os benefícios fiscais que a indústria e que os produtores têm e manter o desenvolvimento da cadeia. E a questão de fomento à produção, que é mais de longo prazo, produtividade por vaca, genética, financiamento da cadeia, isso mais para o longo prazo, para desenvolver e fazer crescer a produção de leite. Esses seriam os dois focos principais. Em termos positivos, o Rio de Janeiro tem o segundo maior mercado consumidor de leite de lácteos do Brasil. É um mercado muito concentrado, ou seja, em termos de custos de distribuição é muito vantajoso e é um mercado com PIB per capita muito alto, ou seja, para diferenciação de produtos e venda de produtos com mais valor agregado é um mercado foco. Em termos de oportunidades para desenvolver o leite aqui, a gente tem a produção primária, que cresce pouco e cresce numa velocidade pequena, em função do perfil do produtor e também das condições de produção. A gente tem insumos mais caros e o produtor com um perfil que absorve menos a tecnologia. No próximo bloco, vamos falar sobre os desafios que serão enfrentados para modificar esse cenário. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.